Treinamento de impermeabilização, módulo 1. Olá! Hoje vamos falar sobre impermeabilização. A ideia desta apresentação é aumentar o conhecimento sobre o assunto, dando informações e subsídios técnicos para auxiliá-los na especificação e definição de um sistema de impermeabilização. A Luarte Química trabalha com duas linhas de produtos, a Ciplac Impermeabilizantes, marca voltada para o mercado de varejo, atendendo lojas de material de construção e home centers, e a Luarte Impermeabilizantes, marca voltada para o chamado mercado profissional, com atendimento direcionado principalmente para grandes distribuidores, aplicadores e profissionais da área de impermeabilização. A Luarte Química é também distribuidora exclusiva no Brasil dos produtos da Cryton, empresa canadense especializada em produtos para impermeabilização de concretos novos e recuperação de concretos com anos de uso ou danificados. Se vamos falar em impermeabilização, a primeira coisa que devemos nos perguntar é: afinal, o que é impermeabilização? Por definição de dicionário, impermeabilizar é tornar impermeável, ou seja, impossível de ser penetrado por fluidos, sobretudo líquidos. Por que falamos em fluidos e não em água propriamente dita? Porque vapores também causam problemas com umidade e eles são muitas vezes negligenciados. Mas por que impermeabilizamos uma construção? Qual a finalidade dessa atitude? Proteger vidas. Essa é a primeira razão pela qual devemos impermeabilizar. Por exemplo, em 2006, houve a queda da marquise de um dos anfiteatros da UEL. O laudo técnico apresentado pelo Instituto de Criminalística relatava a falta de manutenção do sistema impermeabilizante como uma das causas do desabamento. Evitar o desperdício de líquidos preciosos. Nos dias atuais, se perdem milhares de litros de água tratada pela falta de impermeabilização nos reservatórios das autarquias ou pela manutenção inadequada da impermeabilização. E principalmente para valorizar o patrimônio, uma vez que a água pode deteriorar facilmente uma edificação, além de trazer problemas como o de aparecimento de mofos e fungos que resultam em ambientes insalubres para se habitar. Devemos entender que a impermeabilização tem a função de proteger a edificação da degradação causada pela água. Portanto, a impermeabilização correta pode prolongar a vida útil da edificação, enquanto que a estrutura que sofre degradação pode ter a vida útil reduzida em quase 1/3. A marquise da UEL, mostrada anteriormente, tinha menos de 8 anos de existência, um tempo de vida muito pequeno para uma construção. E qual o custo da impermeabilização? A verdade é que a impermeabilização, quando planejada antecipadamente e feita no momento correto da construção, ou seja, preventivamente, custa em torno de 1 e 3% do valor total da obra. Aqui temos como exemplo uma reportagem da revista Guia da Construção do mês de setembro de 2011, onde é apresentado o orçamento real da construção de um edifício de alto padrão em São Paulo. Ao observar a tabela que separa os custos de cada etapa da obra, com seus valores em reais e a participação em porcentagem no orçamento, podemos observar que a impermeabilização não chega a 2% do total. Assim, temos um gasto de 2% que é responsável por proteger os outros 98%. Ou seja, quando negligenciamos a impermeabilização no momento certo da construção, no seu início, o custo de se fazer uma impermeabilização corretiva pode ultrapassar os 20% do total da obra devido aos gastos com a retirada do material danificado pela umidade, compra dos produtos para a correção do problema, compra do novo material que foi danificado anteriormente
e o gasto com a mão de obra para a execução de todo esse serviço. Para se impermeabilizar uma construção, é preciso entender quais as principais formas de ação da água na mesma. Então, as perguntas são: de onde vem a água? Onde ela atua em uma construção? As principais formas de ação da água são: as águas pluviais, chuva. Estas atuam diretamente nos telhados, lajes e pisos externos de uma construção. Chuva, vento e maresia atuam principalmente nas paredes externas da construção e muitas vezes agridem tanto os acabamentos como as esquadrias. Umidade do solo. Esta costuma ser negligenciada ou esquecida e é a causadora das principais patologias de umidade encontradas nas construções no Brasil. E por fim, mas não menos importante, os vapores de condensação. Bastante comuns em reservatórios e áreas como cozinhas, onde se tem os vapores devido à cocção, ato de cozinhar, e banheiros e vestiários, onde se tem vapores devido ao banho. Existem basicamente duas formas de se impermeabilizar. Integral, onde a impermeabilização torna a peça impermeável como um todo. E as membranas, onde a impermeabilização é feita de modo a encapar, criando uma barreira entre o fluxo de água, a umidade e a estrutura que desejamos que se mantenha estanque. Ou seja, a estrutura continua permeável, porém protegida. Entre em contato com a Luarte Química pelos sites das marcas, Facebook, blog, e-mails de contato ou saque. Encerramos esse módulo do nosso treinamento. Para maiores informações, visite nosso site lw.com.br ou entre em contato com a Luarte Química através do nosso saque 0800 727 4343 ou e-mail.